Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 1º de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 59 minutos, no Brasil, 14h59 da tarde. Gente, apesar da gente estar ostentando um candle vendedor, agora caindo menos 0,70% pela métrica da TradingView, o fato é que a BTC está ostentando um corpo real que está sendo engolfado pelo corpo real de ontem. Então, talvez a gente esteja nos estertores, na finaleira desse teste aqui, nesse transpasse de baixo para cima contra a mediana do canal de Keltner, que está lá em 19.500 nesse momento. Então, a primeira tentativa de transpassar a mediana falhou, a segunda falhou. Agora, a partir da terceira, quarta, a gente vai conseguir e vamos estressar a aresta superior dessa cunha triangular na projeção, que se confunde aqui com a base da nuvem de Shimoku no diário. No nosso gráfico da banda de VWAP mensal, como a gente está desenhando o primeiro candle do mês de outubro, então ainda não tem a banda formada aqui, que seria a banda de VWAP do mês de outubro. Vamos esperar a banda se desenhar e para poder fazer uma análise mais acurada, mas é bem provável que essa banda vai seguir sendo engolfada pela grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9, e essa sequência de engolfamentos vai redundar no estresse das uppers dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, exatamente como aconteceu aqui no engolfamento do mês 5 de 2021, de maio de 21, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7 e acabou criando condições para a gente buscar o all-time high em 69 mil. A BTC basicamente segue lambendo aqui a lower, numa movimentação normal. No gráfico das VWAPs, a gente segue com o nosso triângulo acumulacional vigente, que já vai explodir em direção à VWAP anual, ali entre 26 e 27, podendo bater até 28 mil dólares, já que a VWAP anual também cedeu, formar a onda 2 e numa onda 3 buscar 40 mil. No intraday, a BTC foi didática. Hoje os sinais ofertados fecharam rapidamente no paro USDT, justamente porque a gente lambia lower, voltava para VWAP, lambia lower, voltava para VWAP, e foi isso que proporcionou o rápido fechamento dos sinais ofertados na sala hoje. E, gente, na seara fática, a Samsung América Latina vai entrar no metaverso via Decentraland. Eles vão criar um ambiente no metaverso chamado House of Sam, de Samsung. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o preço da Solana despenca enquanto a blockchain teve que ser reinicializada. Ela sofreu essa interrupção porque pela terceira vez ela sofre um bug que obriga os devs a reiniciar a rede. Vamos ver se eles conseguem superar esse bug da rede Solana. Já é a terceira vez que eles são obrigados a reiniciar a rede. Isso acaba despertando desconfiança sobre um possível problema estrutural dessa blockchain. E a equipe da Luna UST, a original, não a que se criou depois do hard fork, tentou manipular o mercado segundo Vitalik Buterin. Essa sistemática de uma stablecoin 100% algorítmica sustentada por uma altcoin num sistema de copo cheio, copo vazio, quando uma era despejada, a outra sofria uma demanda igual e contrária e vice-versa. Tudo isso, na verdade, era um grande esquema Ponzi. O Vitalik, antes do Crash Luna UST, já havia dito que fundamentalmente era muito ruim para o mundo cripto. No final daquele mega pump da Luna UST, as duas juntas já ostentaram um market cap de quase 80 bilhões de dólares antes do crash. O Vitalik Buterin questionou a sistemática. O Ducon, o fundador da Terraform Labs, chegou a criar uma carteira de garantia em BTC e outras altcoins, mas o fato é que o primeiro ataque bem orquestrado acabou desintegrando essa sistemática que, segundo o Vitalik Buterin, era um esquema Ponzi um pouquinho mais sofisticado, mas era um esquema Ponzi. E a Gazprom, na seara geopolítica e finanças internacionais, a Gazprom, a estatal de gás natural russa, cortou o fornecimento de gás para a Itália. Agora, depois da explosão do Nord Stream 1, que deixou a Alemanha
absolutamente sem gás natural vindo da Rússia. Agora a Itália também não possui mais gás natural chegando da Rússia. Alguns analistas aqui na Bloomberg estão desconfiados de que o Putin está armando alguma grande para a Europa, já que parece tudo muito orquestrado e a incrível coincidência temporal entre todos os eventos. Vamos ver. E o frio está começando a recrudescer aqui na Europa. Vamos ver o que o Putin vai apresentar de Kinder surpresinha para o início do inverno europeu. E o estresse de crédito é crítico. O Bank of America adverte que o Federal Reserve está prestes a quebrar o mercado de títulos corporativos. E agora quem começa a pedir água são os fundos de previdência norte-americanos. Eu avisei aqui no canal que o serviço da dívida pública norte-americana ia ser estressado ao extremo. Não só a capacidade dos contribuintes norte-americanos de pagar uns juros estratosféricos com esses aumentos sucessivos de 0,75 está sendo testado, mas agora o mercado de títulos está colapsando. O fato é que depois do que aconteceu na semana passada com os títulos britânicos, o mercado de títulos está se comportando como um ativo de risco, como uma shitcoin, e não como um mercado estável como sempre foi. E por que os títulos de países supostamente acima de qualquer suspeita, vamos colocar assim, como eram os títulos emitidos pelo governo britânico, por que eles estão se comportando como uma shitcoin? Porque a inflação beirando 2 dígitos, ninguém sabe quanto vale esses títulos, na verdade. A inflação disparando, um longo período com taxa de juro real negativada, na verdade, os investidores não sabem quanto vale um título emitido pelo governo britânico ou pelo governo norte-americano ou até mesmo pelo governo alemão. O fato é que o Federal Reserve está criando uma camisa de força que vai explodir. O fato é que muitos analistas estão prevendo, com o colapso do mercado de títulos, que até então era um dos mais estáveis do planeta, tudo isso pode ser um estopim para uma grande crise. Se fundos, como fundos de previdência dos aposentados da Califórnia, começar a ficar insolvente e não conseguir pagar os proventos de aposentadoria dos aposentados, por exemplo, da Califórnia. Gente, esse recrudescimento hawkish do Federal Reserve está começando a revelar algumas agruras que talvez vai obrigar o Jerome Powell a recuar mais rápido do que a gente eventualmente esteja imaginando, talvez criando não só pisando no freio da conduta hawkish, mas efetivamente injetando liquidez para salvar o sistema. Se isso acontecer, vocês podem ter certeza que o nosso alvo para $1 milhão para a BTC vai chegar muito antes do que a gente eventualmente esteja imaginando. É muito bom para a BTC fundos de previdência nos Estados Unidos e na Europa começarem a ficar inadimplentes. Quando esses velhinhos começam a deixar de receber os seus proventos de aposentadoria nos países ricos, é porque vocês podem ter certeza que vem chuva de dinheiro por aí. E isso vai levar a BTC para o nosso patamar em $1 milhão muito antes do que eventualmente a gente esteja imaginando. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. O mundo tá pirado. Agora os velhinhos dos países ricos podem ficar sem os seus proventos. Começa a pipocar boatos de que fundos talvez comecem a ficar inadimplentes, porque o mercado de títulos soberanos, que até então eram a prova de qualquer suspeita, ficavam acima de qualquer movimentação mais brusca do mercado, agora estão se comportando como verdadeiras shitcoins, ações de terceira linha, e isso sim tem o condão de levar a BTC rapidamente para o nosso alvo em $1 milhão, já que quando isso acontece é inevitável a injeção de liquidez pelos bancos centrais.
E é isso que o Federal Reserve vai ter que acabar fazendo muito antes do que o Jerome Powell estava imaginando. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC que segue acumulando num mundo maluco. Agora a Itália sem gás natural, a Alemanha sem gás natural, os fundos de previdência dos países ricos quebrando, os velhinhos dos países ricos ameaçados de ficar sem os seus proventos. Tudo isso vai levar a BTC muito mais rápido do que a gente imaginava para $1 milhão. Tá bom, pessoal? Até amanhã, fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã. Amanhã tem eleição no Brasil. Votem, boa sorte, grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.